Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM. Vai ser um papo super descontraído sobre inovação, empreendedorismo, criatividade. Eu sou o Maca e você é o mediador aqui nesse nosso papo de hoje. Antes de a gente apresentar a nossa incrível convidada, gostaria de cumprimentar a nossa audiência e falar para vocês um recado super importante, hein? Segue a gente lá no Instagram, txm.methods, no LinkedIn também, TXM Methods. No YouTube a gente tem um canal super legal sobre inovação, criatividade, empreendedorismo. Tem os nossos pitches, você que está fazendo um pitch aí, vai apresentar seu projeto e tá com alguma dúvida, cara, tem uns pitches gravados lá de tudo que tá acontecendo. Olha o nosso canal do YouTube, procura por txm.business, tá? E tem um conteúdo fantástico esperando você. Agradecer ao nosso super parceiro Sebrae Hub, Sebrae Santa Catarina. A gente está no espaço deles aqui, onde a gente grava o podcast. Cara, um espaço super bacana. Agradecer a Érica, super parceira nossa, ela manda muito bem. E agora sim, ela, a incrível, a fantástica Fabrícia Bastos Borba, 38 anos, natural de Lages. Frio em Lages? Muito frio, inclusive. Muito frio. Mãe da Giovana, de 4 aninhos. Que maravilha. Filha única? Filha única. E por permanecer, será sim filha única, por enquanto. E assim permanecerá. Ok. Ela está como coordenadora geral do Núcleo CDL Mulher para a Gestão 2022-2023. Função de voluntária que exerce com muita dedicação e carinho. E ela passou, eu pedi para ela, me manda um mini currículo. O mini currículo dela é gigante, não tem como resumir a vida dessa mulher aqui. Fabrícia, muito obrigado pela tua participação. Me conte, quem é você, Fabrícia? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Maca. Deixa eu te cumprimentar. Como eu te falei, eu não tenho como não trocar essa energia. Eu que agradeço. Quando eu cheguei aqui, pessoal, o Maca fez questão de me dizer quem eu era, né? Como alguém tão bacana, tão importante, e eu acho que nesse processo o mais importante de estar aqui é essa valorização que vocês têm dado, né, um espaço dentro da TXM para a gente compartilhar um pouquinho da história e de alguma forma incentivar, né, outras pessoas, outros empreendedores e empreendedoras nessa jornada. Cara, esse é o nosso objetivo. E sabe que a Fabrícia é nossa mentora em alguns projetos ali da TXM, em vários programas que a gente tem, né? E é um cuidado muito grande que a gente tem com os mentores. A gente sempre diz assim, o mentor na TXM, ele não é só alguém que sabe muito e que tem experiência. Ele é alguém que tem empatia, tá? E quando eu pedi pra Nai, que vocês já ouviram aqui a Nai no podcast, tá? Quando eu falei pra Nai, me passa os nomes, ela falou, cara, tem um nome fantástico, Fabrícia. Eu não conhecia, Fabrícia. Eu estou conhecendo, assim como vocês aí que não conhecem, eu estou conhecendo hoje, tá? E ela falou, é uma pessoa fantástica. Fabrícia, como é que é ser mentora, esse projeto de mentora? Como é que é essa relação que tu tem com os projetos? Muito bom, Maca. Primeiramente, né, na minha jornada, eu sempre atuei com consultoria, sempre fui consultora. A primeira vez que eu ouvi o termo mentora foi no projeto ainda lá em Lages, né, dentro do Parque Tecnológico, do Orion Park, do qual fui acionada para mentorar projetos. E, obviamente, que eu fui buscar um pouco mais sobre o termo e sobre como realmente eu teria esse perfil para ser mentora. Eu entendo hoje que talvez não só como mentora, mas eu me enxergo como uma boa conselheira. Passei por muitos acompanhamentos de negócios, né? Minha trajetória profissional me fez ter contato com muitos negócios que estavam na fase inicial, na fase intermediária e até realmente no encerramento. Essas experiências, né, nesse acompanhamento, me deixaram tranquilas para me tornar alguém que hoje, quando acionada como mentora. Os projetos da TXM entraram na minha vida de forma muito legal, muito voluntária. Eu lembro no começo, quando eu tive contato com o Salomão, tive contato com a Kari, era um projeto inicial que era, olha, você topa ser mentora, você não vai receber nenhum valor por isso. Eu falei, olha, o valor que eu recebo é conhecer mais ideias, conhecer mais negócios. Sim. É esse o pagamento que eu espero. E hoje é um orgulho para mim ser mentora da TXM, ser mentora de projetos que a TXM faz acontecer no nosso estado. E sempre que sou acionada, eu faço questão de achar um horário na minha agenda, disponibilizar tempo para poder acompanhar e aconselhar, né, esses empreendedores que estão iniciando na jornada. Que massa. Cara, e todos os projetos, eu fui atrás ali, fiz a minha lição de casa, né? Todos os projetos que tu mentorou, falei com o pessoal, cara, muito massa, super legal, fantástica, mentora muito legal. E tu começou lá em Lages, né? Comecei lá. E como é que tu chegou em Floripa? Me conta isso. Ótimo. Então, assim, se eu for falar do meu cenário empreendedor e falar desse projeto que é a minha profissão hoje, eu posso falar que desde 2011, 2012 eu atuo empreendendo.
lá na universidade ainda, quando eu estava junto da academia, eu percebia que sempre havia oportunidades de eu estar buscando ganhos na minha vida pessoal, né? E buscar recursos, seja com ideias ou projetos que aconteciam. De 2011 até 2013, eu, dentro da faculdade, atuava paralelamente em projetos que envolviam comunicação e marketing, sem saber exatamente o que era. Porque, pasme, Maca, eu sou formada em engenharia e eu sou engenheira florestal. Então, a minha área não era área nem de mercado, nem de comércio, nem de administração ou de gestão. Mas a parte da comunicação me encantava. Então, eu comecei atuando como promotor de eventos e, em cima disso, eu comecei a entender melhor sobre comunicação. Em 2014, especificamente, eu iniciei a minha jornada profissional dentro de um projeto do Sebrae, que é o projeto ALI, Agentes Locais de Inovação. Eu atuei de 14 a 16, ajudando as empresas, a micro e pequenas empresas, a desenvolverem a cultura da inovação, né? A cultura da inovação nesses negócios. Isso em Lages. Então, de lá, de 14, 16 para cá, eu não me via não fazendo isso, desenvolvendo negócios através do marketing e vendas. Que massa. Pós o Ali, o projeto Ali tinha um período como bolsista de 2 anos, então em 2016 ele encerrava. Quando ele estava encerrando, eu já não me via Maca fazendo outra coisa. Eu não me via atuando, acompanhando negócios. Foi aí que eu comecei a me preparar para me credenciar, me tornar consultora do Sebrae. Hoje eu sou consultora do Sebrae Santa Catarina desde 2016. E de lá para cá, eu digo para você que eu sou o resultado de inúmeras experiências, de inúmeras oportunidades desenvolvendo negócios, desmistificando, desvendando marketing mesmo. A micro e pequena empresa, como tu sabe, ela tem muitos desafios, porque o recurso é limitado. E não é só financeiro, mas o recurso humano. Né? Não existe, por vezes, um departamento de marketing estruturado. Mas o nosso papel ali é intermediar até na própria linguagem, quando o empresário não consegue dispor o seu plano estratégico para uma agência de comunicação. Então, a minha linguagem de aproximação foi onde acabou acontecendo. Como eu sou lagiana, eu vivenciei até 2016 a minha carreira lá em Lages. De 16 a 18, eu vinha numa transição, buscando ampliar meu mercado mesmo. Então, por vezes, eu vinha acompanhando alguns projetos aqui em Florianópolis, mas nada tão consolidado. Em 2018, eu tive a Giovana, né? A Giovana foi meu projeto aí de 2018, né? O nascimento dela. E de 18 para 19, eu comecei a efetivamente fazer uma transição. Trazer todo o meu projeto, minha solução para Florianópolis. 2020, com a pandemia, tive muitos desafios, porque realmente o meu trabalho é em company, é nas empresas, é acompanhando presencialmente. E a pandemia acabou me limitando isso, né, Maca? Aliás, não só eu, né? Todos nós. O ponto é que em 2020 surgiu a oportunidade dentro do Sebrae para eu acompanhar o projeto Ali, agora sendo uma consultora sênior, do qual eu acompanho os agentes para que eles desenvolvam a metodologia do Ali junto às empresas acompanhadas. A partir disso, daí a minha consolidação foi tranquila. Eu acabei permanentemente vindo para cá, atuando. Então, minha transição mesmo para Florianópolis de maneira muito fixa se tornou ali em 2020. Então, de lá para cá, eu permaneço aqui, atuando profissionalmente aqui, enfim, é mais ou menos isso que eu posso te compartilhar. Massa. Cara, e ver como inovação e empreendedorismo não tem uma área específica, né? Você veio lá da engenharia florestal, algo que leigamente as pessoas pensam, não tem muito de empreendedorismo nisso. Não, mas tem. Né? E legal tu falar essa transição de carreira que tu fez, porque a gente vê às vezes nos nossos programas ali, muita gente que é da área, sei lá, de economia e tem uma ideia diferente para a área da saúde, porque vivenciou um problema na área da saúde e com a pandemia isso começou a aflorar cada vez mais e vem com uma ideia super legal de fora, de alguém que era um consumidor, um usuário, né? E vai mudando isso. E isso com a pandemia aconteceu muito. E claro, uma coisa terrível, várias coisas terríveis aconteceram com a pandemia, que é esse distanciamento. Né? Tu falou uma coisa muito legal, que é esse contato, né? Esse tá perto. Ainda mais para vocês, para a gente, Sebrae, isso é fundamental. Como é que tu enxerga na parte de cocriação, digamos assim, né? Esse trabalho muito melhor presencial, o online quebra um galho. Como é que tu vivenciou isso, os dois momentos? E tá vivenciando ainda, né? Como é que tu enxerga isso? Perfeito. Eu sei que a pandemia, sim, foi um episódio triste que a humanidade vivenciou. É inevitável não falar dessa forma. Em contrapartida, ela nos proporcionou um aprendizado muito grande. Sim.
Então, eu não posso não mencionar que lá em 2020, quando eu estava atuando efetivamente com projetos do Orion Park, a tecnologia me favoreceu de aproximação com os negócios. Claro. Então, de alguma forma, hoje é impossível a gente não imaginar nesse cenário híbrido, do qual, no momento que eu não estou podendo fisicamente estar com o meu cliente, eu posso estar digitalmente. E a pandemia me proporcionou essa ampliação dos meus trabalhos, né, ou ampliação do resultado do meu trabalho. E eu levo a crer que hoje é muito importante que o empreendedor entenda que não é só o fato de a gente estar presencialmente, mas o fato é que a gente tem que estar próximo. E próximo de boas ideias, de bons projetos e de profissionais que estão vivenciando o mercado. Eu tenho, por vezes, hoje clientes em Lages que ainda se tornam meus clientes e eu me considero nem mentora, eu me considero mais conselheira. Porque vira e mexe, eles me acionam com o mesmo sentimento, né, Maca, de... Olha, eu estou aqui vivenciando esse cenário. Como é que o cenário está aí? O que tu tem vivenciado no mercado? Como que você tem acompanhado? Então, eu acredito sim que a transformação digital e principalmente a velocidade que a pandemia nos trouxe, ela nos proporcionou bons ganhos. A gente teve um alcance maior, a gente chegou mais próximo mesmo que digitalmente, mas chegou nas empresas. E o inverso também, né? O empresário, o empreendedor começou também a se utilizar disso, né? Quantos projetos aí a gente acompanhou na pandemia que continuaram rodando de aceleração, desenvolvimento de negócios e que foram essenciais para os negócios que estão hoje decolando. Né? Então, eu levo a crer que esse movimento era importante, apesar de um episódio triste, mas ele foi importante para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento dos negócios também no Brasil. E isso que tu falou eu acho incrível, assim, também, porque algumas coisas foram super bem desenvolvidas durante esse período. Hoje, antes da gente começar o bate-papo, eu estava falando com uma turma lá de Gramado, que a gente tem em parceria com o Sebrae lá também. Perfeito. Então, assim, cara, um trabalho super legal. Eu estava aqui de Floripa, dando um webinar pro pessoal lá de Gramado, e eu acho que esse futuro meio híbrido, assim, momentos online, momentos presenciais, eu acho que isso é a parte mais benéfica que a gente tem. Né? E, Maca, a gente pode falar da realidade hoje das grandes marcas, né? As grandes marcas estão, por vezes, algumas voltando para o trabalho presencial, exigindo que os seus colaboradores voltem. Sim. Algumas outras marcas estão no movimento relacionado à hibridização, ou seja, ora momentos aqui presencial, outros não. Talvez o nosso cenário de capacidade produtiva e de trabalho, ele modificou muito, independente da ferramenta. Tem países hoje que o final de semana está durando 3 dias. Exato. Com o entendimento de que há necessidade de um equilíbrio. E talvez não é só o estar físico ou digital, mas o tempo e a qualidade que você entrega nesses projetos. Então, como tu falou, estar aqui para atender em Gramado. Eu hoje, por estar no projeto Ali, atuando como sênior, a gente tem um contato diário e próximo com eles. Então, isso faz com que, né, a transformação digital nos permita essa agilidade para que se torne o trabalho produtivo e que o resultado aconteça também. Exato. E até, eu acho que a visão, eu sou professor universitário também, então a visão do jovem também muda, né? Eu lembro que no nosso tempo, o que a gente queria era, não, onde que paga mais que eu tô indo, vou ganhar mais um troco aqui, né? O jovem hoje, ele, não é onde paga mais, eu posso trabalhar pelo menos 2 dias em casa, 3 dias, fazer o home office, qual é a flexibilidade que eu tenho, então, até a descrição das vagas tá mudando, né? Muito. Antigamente era, você faz isso e ganha isso, essa era a descrição da vaga, né? Hoje você faz isso, ganha isto, tudo aqui, uma série de benefícios, isso é muito legal também. Muito, muito, Maca. Falando, assim, eu posso falar por mim o que eu vivenciei, né? Eu nunca fui alguém de carteira assinada. Eu não tenho minha carteira assinada. Minha carteira tá limpinha. Olha aí. Em contrapartida, eu vejo o jovem hoje, ele olhando para o cenário mesmo do propósito, daquilo que realmente faz sentido para ele, né? E o quanto isso impacta. Então, como empreendedor, eu posso dizer que talvez no momento específico os empreendedores entram nessa jornada pensando em apenas trabalhar menos e ganhar mais, quando na verdade é o inverso. A gente sabe que o cenário do empreendedor é trabalhar muito mais, né, do empresário, do que se propõe, mas sim compor-se de uma equipe que tenha capacidade para entregar aquilo que é relevante para o negócio, independente do tempo. Falando de capacidade produtiva mesmo, né? Hoje a gente atua, como tu falou, o jovem hoje ele quer vivenciar essa experiência dentro daquilo que ele considera que é relevante, que tem propósito, independente do tempo. Mas ele quer ter tempo qualitativo tanto para os negócios que ele vai desenvolver, para as ações dentro da empresa que ele vai atuar, como também fora disso, né? Então,
essa transição é muito importante para nós também, como análise do próprio mercado e do perfil do empreendedor que vem aí, né? E eu acho que esse é o grande futuro do empreendedorismo, né? Se tu conseguisse elencar, tu que, além de ser empreendedora, tá com vários empreendedores a todo momento, tá movimentando o cenário, como é que tu vê hoje, o que tem hoje e o que disso tu enxerga pro futuro? Legal. Talvez hoje eu olho para o cenário do empresário, ou especificamente do empreendedor, como um cenário que ele não basta ter uma boa ideia. Né? Talvez um momento anterior a gente pensava, bom, o empreendedor é aquele que tem uma excelente ideia. O que é ter uma excelente ideia? Né? Então, eu penso que no cenário presente, olhando para o futuro, um bom empreendedor ele tem que ter uma boa ideia, ele tem que desenvolver ela e ela tem que gerar valor para o mercado. E evidente, e vamos usar o exemplo das próprias startups, né, que se tem um cenário de que elas estão tendo menos recursos ou menos investimentos, talvez não se tenha menos investimentos, o que se tenha talvez hoje um olhar mais criterioso sobre isso, sobre as ideias, sobre os negócios que estão sendo disponibilizados através dessas empresas que utilizam-se da tecnologia. E o ponto é, o quanto hoje o potencial empreendedor, empresário, se enxerga como alguém para desenvolver uma boa ideia para resolver um problema do mercado. Olha, pensando no futuro, olhando para esse presente que a gente vive. Hoje a gente vive o cenário do marketing 5.0, que é o quê? Utilização da tecnologia, mas centrada no homem, centrada na humanidade, na humanização. Então, eu tenho que usar dados, eu tenho que usar informação em prol de uma solução para as pessoas. Né? O ponto é, o quanto hoje o empreendedor que cria uma boa ideia, um bom produto, está pensando nesse cenário de resolver um problema do mercado. Eu tenho uma boa ideia, mas isso não basta mais, né? Pensando no futuro. E olhando, então, um cenário muito prático, né? Esses dias atrás eu estava lendo sobre uma startup na Finlândia que eles desenvolveram proteína em pó a partir do CO2. Então, assim, enquanto algumas startups hoje ainda pensam em como diminuir o consumo de proteína animal, ou pensando, né, no cenário do mercado que queira diminuir o consumo de proteína animal, existem startups usando aquilo que é o problema nosso, né, como o efeito estufa, o gás carbônico, utilizando-se a partir disso para criar uma proteína para consumo nosso. Então, eu acho que talvez o futuro já está muito no presente, o que talvez é realmente a gente repensar esse nosso modelo de negócio, pensar realmente de como eu estou resolvendo o problema do mercado. Boa. Ó, a Fabrícia deu 3 dicas aqui incríveis, hein? Não basta ter uma boa ideia, tem que desenvolver e gerar valor. Falando de marketing 5.0, com certeza já lesse o livro do Kotler, maravilhoso, né? E como é que tu acha que nesse sentido de gerar propósito, de gerar valor, como é que tu acha que o marketing pode se juntar com a inovação para gerar esse valor, para gerar o propósito? Já deu um spoiler ali do 5.0, mas como é que tu acha que eles podem se fundir mais para entregar mais valor ainda para as pessoas? Marca, eu acho que talvez falando um pouquinho do meu cenário que atuo com empresas ou empreendedores tradicionais, na grande maioria, o primeiro ponto é o empreendedor hoje enxerga o marketing como um grande desafio e que existem só algumas ferramentas ou ferramentas específicas para ele alavancar o negócio dele. Além disso, ele enxerga a inovação, por vezes, como algo só relacionado à tecnologia. A inovação é um processo e que depende essencialmente de pessoas. Se você não pensar desta forma, você só vai vincular a inovação à tecnologia. Elas andam de maneira complementar, mas não são essencialmente agrupadas ou contínuas. Então, se eu consigo dizer para o meu empresário que ele pode inovar, dependendo essencialmente da equipe dele, para desenvolver soluções claras para o mercado, ele já tira aquele sentimento de que ele está distante da inovação. Ponto a adiantar em relação ao marketing 5.0. Quando o empresário entende que a tecnologia está para agilizar processos e o marketing e a inovação estão vinculadas a processos, ele começa a entender que a ferramenta da tecnologia ou a tecnologia, ela não vem para atrapalhar, ela vem para auxiliar. Ela torna ágil ou produtivo aquilo que, por vezes, manualmente ou, de repente, humanamente eu não alcançaria. Então, eu não enxergo uma separação do marketing da inovação por isso, porque depende o marketing tanto de pessoas, depende de um processo criativo, e eu gosto de falar disso, porque criatividade não depende apenas de nascer criativo. Ela é desenvolvida, é uma habilidade. Então, quanto mais você estuda e se prepara, melhor ou mais criativo você se torna. E, a partir disso, sim, a inovação vai ser despertada. Eu identifico um problema do mercado, eu valido se esse problema é real, e aí eu entrego uma solução. Massa. Eu acho que tem muito disso. Às vezes as pessoas pensam, mas é que eu não sou criativo. Tá?
ninguém nasce criativo. É uma habilidade que você vai desenvolvendo, né? Você vai adquirindo insumos, você vai adquirindo ferramentas, você vai ampliando aí a sua caixinha, o seu leque de ferramentas e vai se somando. E as startups conseguem fazer isso muito bem. Conseguem administrar isso muito bem e conseguem ser muito rápidas, né? Hoje a gente vê um mercado onde grandes empresas estão adquirindo startups, fazendo programas de inovação aberta, estão investindo em startups, porque as grandes empresas, querendo ou não, e precisam ser assim também, elas são um caminhão um pouco mais devagar, né? Ela tem vários processos ali dentro. Então, ela precisa dessa agilidade da startup para evoluir o seu cenário. Ela precisa de uma motinho ali dentro, girando, para que ela consiga estar sempre à frente. Tu enxerga isso nas startups do Brasil hoje? Como que tu vê esse cenário de startup no Brasil e na nossa região, Florianópolis, Santa Catarina? Sim. Bom, a gente pode falar de um cenário muito claro, né? Santa Catarina hoje só perde para São Paulo no contexto de abertura ao desenvolvimento de startups. Então, nós somos um celeiro muito promissor. O ponto é, o quanto hoje uma startup está preparada realmente para captar recursos. Eu acho que aí é o ponto, né? Saber validar a sua solução, identificar realmente a dor no mercado e talvez pareça pequeno, mas o desenvolvimento da gestão desses negócios. Eu lembro lá no Orion, quando eu acompanhei algumas startups, a gente percebia um potencial criativo alto, percebia um potencial de solução para o mercado muito interessante, porém, o desafio era o quanto hoje eles estão preparados no nível de gestão e estratégia de crescimento em relação ao mercado que eles vão atuar, que é fortemente competitivo. Então, eu vejo um potencial promissor. As startups, né, catarinenses, especificamente, têm um potencial muito grande de crescimento e eu acho que depende essencialmente dessa soma, né? Um potencial criativo, o estudo e a pesquisa sobre as dores do mercado para entregar uma solução adequada, mas voltado para a gestão, voltado para um cenário de planejamento para atuar. Né, só agilidade hoje não é o suficiente. Eu acho que a produtividade desse tempo, a qualidade de gestão das atividades e atuação farão com que essa startup cresça. Então, no Brasil eu vejo com esse caminho também, tá? Não vejo de forma diferente. Até porque, geralmente, quando uma startup começa, ela está num período lá de pré-incubação, o empresário que faz tudo. E se ele não se organiza, não faz a gestão desde o começo, cara, isso ali vira um problema muito grande. A gente bate bastante em cima dessa tecla ali. Cara, se organiza desde o começo. Todos os nossos programas a gente fala, tu como mentora, com certeza cobra muito deles isso. Se organiza desde o começo, porque a hora que tu precisar de alguém, tu vai saber aonde essa pessoa vai entrar, como, o que ela vai fazer, né? Então, ter esse perfil de liderança ali também, que tu vai aprendendo em toda a jornada. Perfeito, Maca. Parece tão simples, mas hoje o grande desafio de qualquer negócio é saber lidar com as pessoas, né? Então, assim, por mais que eu saiba que uma startup hoje, ela escala, né, ela escala pela tecnologia, né? Ela tem alcance e resultado pela tecnologia, ela depende essencialmente de pessoas para que movimentem essa tecnologia. Então, se esse perfil empreendedor, né, do líder dessa startup não saber lidar com pessoas, não ter um perfil de líder, é muito difícil. E eu tenho um conceito que talvez é um preconceito criado por mim, mas o quanto às vezes as startups são lá envolvidas 3, 4 pessoas e todo mundo é head. E eu sempre tenho esse sentimento que não é possível só ter heads. Então, talvez esse olhar de gestão, principalmente no desenvolvimento e capacitação das pessoas que lideram, é um ponto muito importante e que, por vezes, é esquecido ou não é priorizado na jornada de quem está iniciando essa oportunidade ou esse projeto dentro de uma startup. Nessa tua jornada empreendedora aí, começou lá em Lages, começou lá lá no friozinho da nossa linda serra. O que tu mais aprendeu? Se tu pudesse relacionar assim, qual foi o teu maior aprendizado ou alguns aprendizados que tu, se pudesse falar para aquela Fabrícia lá que estava lá sentada na engenharia florestal ainda, o que tu falaria para ela? Bom, se eu olhasse para a Fabrícia lá atrás, depois de tudo que eu vivi profissionalmente, eu diria para ela que sim, que bom que você tomou uma decisão de validar uma forma de atuação no mercado. Que bom que você rompeu barreiras, pensando que hoje você é mais do que uma pessoa que atua no mercado, você é alguém que influencia, você é alguém que direciona e alguém que você participa ativamente com responsabilidade, né?
junto a outros negócios. Uhum. Eu diria para a Fabrícia que não seria fácil, seria algo a romper. Eu tô com quase 40 anos, eu posso dizer que sim, eu sou da geração que eu tinha que entrar numa universidade e eu tinha que entender que a escolha minha seria a minha escolha para os meus próximos 30, 40 anos de carreira. O que a gente sabe olhando hoje para trás que não, né, Maca? Com certeza. A gente sabe que com o dinamismo da economia, do mercado, cada um de nós está vivendo novas jornadas. E a gente perceber que é necessário e que faz parte desse processo a mudança e que depende só de nós, é o grande aprendizado que eu tive e que faz me dar o resultado que eu tenho hoje. Eu sou fruto realmente dessa adaptação, mudanças no mercado e também a captação e identificação de oportunidades, né? Então, ensinar as pessoas a identificar oportunidades, se colocar e estar preparado às mudanças, porque isso é inevitável, né? A pandemia trouxe de forma escancarada, mas a gente vai estar sempre passando por mudanças, não vai ser só essa pandemia, nós vamos ver cada vez mais mudanças muito próximas e principalmente muito drásticas, essas mudanças vão acontecer, e se a gente não estiver preparado para mudar, dificilmente a gente vai conseguir permanecer nesse mercado. Exato. Tu botou uma frase aqui que eu adorei, que fala muito, descreve muito a Fabrícia empreendedora, né? Auxilia profissionais empreendedores a venderem melhor sem reduzir o valor do seu negócio. E aí eu queria te perguntar o porquê que tu faz isso. Então, hoje, especialmente hoje, eu respondo da seguinte forma, Maca. Eu percebo que, por vezes, o empresário não sabe o valor do seu negócio. Verdade. E, por vezes, o empresário e descobre junto comigo que o negócio dele não tem valor. Essa é uma realidade. E o cenário de ter valor é muito mais voltado ao problema priorizado, ou à solução que ele entrega, do que propriamente o produto ou o serviço. Então, o meu papel hoje é realmente colocar para o empresário a proposição de que, será que o negócio que ele atua hoje tem valor? E se não tem valor, como a gente vai gerar valor em cima disso? Então, é um ponto de voltar de maneira estratégica, né, de planejar um passo atrás, aquilo que você vislumbra para o mercado que você quer atender e se de fato você entrega. E fazer esse alinhamento. Né, a história da imagem e do posicionamento, né, quando fala de marca. Exato. Você se posiciona como A, mas sua imagem está transmitindo como B. Não há um alinhamento. Então, essa proposta de valor é o meu ponto. Ensinar o empresário a vender melhor ou vender mais é muito além do número, mas o quanto isso impacta efetivamente no negócio dele. Exato. Então, talvez é isso que hoje eu perceba, especificamente para as mulheres. Eu percebi grande parte da minha jornada que eu atendi muitas empreendedoras e que o desafio delas era se colocar para vender. Como que eu vendo meu negócio? Como que eu me coloco para buscar recursos, ou buscar parceiros, buscar sócios, buscar clientes? Aquele sentimento de que o vendedor ou o vender fosse algo extremamente difícil, mas especificamente muito vinculado a um perfil de oportunismo, ou até um perfil de um vendedor que a gente tem como imagem ideal e que não é, né? Marca a imagem ideal de um vendedor. Então, por vezes eu venho ajudando mulheres nesse cenário de saber se posicionar para vender o seu negócio, vender seu produto nas oportunidades que aparecem para ela. Então, talvez é esse o caminho que a gente vem trilhando aí, e pelo que parece tem dado certo. Que bom. E sabe, tem o pai de um amigo meu, ele tem uma frase que diz assim, tu tá trabalhando tanto que tu não tem tempo para ganhar dinheiro, né? E eu acho que vai muito nisso daí. Às vezes a gente vê um empresário trabalhando tanto, naquela mentalidade ainda industrial, né? Que quem ganha dinheiro acorda cedo, vai lá, trabalha um monte, mas a pessoa não pensa estrategicamente, não vê o negócio, não vê o seu negócio como gerando valor, né? Então, às vezes, a pessoa não está ganhando dinheiro, está trocando. Exatamente. E é tão relevante essa tua contribuição, Maca, porque assim, ó, até para os meus empreendedores, quando eles se enxergavam no cenário de Fabrícia, eu não posso sair aqui do meu negócio. Na minha região, você falava muito isso, né? O olho do dono que engorda o gado. Isso. E por vista, não. Se você não tiver tempo para pensar sobre o seu negócio, pensar na forma que você vem atuando, dificilmente você vai enxergar os gargalos, vai enxergar os desafios e melhorar esses processos. Então, o meu papel, por vezes, né, alguns empresários dizem assim para mim, Fabrícia, eu te contrato só para parar para pensar, porque eu não tenho tempo para pensar. Então, o que eu faço? Eu agendo contigo um horário, porque eu sei que nessa hora eu vou parar para pensar no meu negócio. Senão, a rotina, né, a turbulência, os incêndios do dia a dia, eu fico só apagando. E não é, né? O papel do líder, o papel de um gestor, né, de um empreendedor, com o conceito de empresário, é parar para analisar estrategicamente seu negócio. Exato, e a gente não pode esquecer que esse empresário também tem uma vida off empresário ali, ele também tem
parceiro, parceira, filhos, uma casa para administrar, um pai, uma mãe que já está precisando de um auxílio ali. E diante disso tudo, ele ainda tem uma carga super grande ali, né? Então, às vezes, a gente fala nos nossos programas da TXM, olha, não é fácil, amigão, tá preparado mesmo, sabe? A gente vai te ajudar nisso, mas, cara, a parte psicológica também envolve muito dessa questão de estar preparado para isso, né? E eu acho que no teu trabalho tu também se preocupa com isso, a gente nos nossos programas também, né? Planos para o futuro? Então, Maca, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Boa. Talvez se eu pudesse dizer para você hoje que tudo que eu vivo é parte daquilo que eu sonhei. Legal. Eu sempre sonhei trabalhar com negócios, né? Sonhei no sentido de que, ao longo da minha trajetória, eu percebia que isso era o que eu mais gostava de fazer. E hoje é o que eu mais gosto, é de poder agendar um horário com o empresário, sentar com ele, analisar o modelo do negócio dele e refletir sobre as estratégias dele. E talvez futuramente eu me veja num cenário cada vez mais tranquilo sobre isso, mas que eu continue executando dessa forma. A Fabrícia não consegue se ver trabalhando escalabilidade. Eu não consigo me ver replicando o meu trabalho como Fabrícia. Mas entendo a necessidade de quem busca isso como um modelo de rentabilidade. Talvez hoje eu me enxergue sendo uma mentora, uma conselheira que, por vezes, vai ter menos clientes, mas terá melhores resultados. Então, acho que o meu plano para o futuro hoje é isso, chegar num momento em que eu possa dizer para ti, olha, hoje eu atendo as empresas que eu gostaria de atender, no cenário que eu possa proporcionar o resultado a elas e que isso também gere para mim qualidade de vida, de tempo e também qualidade, né, de vida próxima à minha filha, próxima à minha família. Então, talvez esse é o meu grande sonho. Não estou sonhando no processo de meta. Eu não me coloquei ainda um prazo para daqui X anos. Mas eu me vejo, sim, no futuro, vivenciando com mais tranquilidade a minha rotina, que hoje é realmente bastante agitada. Imagina, é o sonho de todo mundo. Quando me perguntam sobre o futuro, eu quero ver dessa forma. Exato, tá certo, certíssima. E onde é que tu busca fontes de novos aprendizados? Onde é que tu busca se atualizar para chegar nesse futuro ou até no teu trabalho normal? Perfeito. Nos últimos anos aí, a gente teve, com a situação da pandemia, alguns recursos que a gente buscou de conhecimento através da internet, mas o mais importante que eu gosto e eu vivo e eu busco, por exemplo, para este ano e para os próximos anos é o cenário de vivenciar cada vez mais a participação em encontros e eventos que promovem, né, a jornada da inovação, que promovem o desenvolvimento de startups. Então, a gente já está planejando para ir para o Web Summit no Rio de Janeiro agora em maio. A gente vai agora no final de março no South Summit em Porto Alegre. Eu hoje faço uma capacitação sobre growth na StartSec. Para mim, hoje é a escola ideal, né, dentro da internet para a gente desenvolver gestão, negócios. Eu digo que talvez olhe hoje para o Sebrae. O Sebrae é uma grande escola empreendedora. Sim. E a StartSec se torna também uma escola na área da inovação, do empreendedorismo. Então, tenho me capacitado cada vez mais com as ferramentas que a StartSec vem me trazendo. Então, eu venho captando nesse formato o meu conteúdo para me tornar alguém melhor, né, na minha atuação. E, obviamente, que hoje os projetos que eu acompanho me permitem ter um aprendizado sem muita escolha. Eu aprendo com o meu cliente a desenvolver soluções para o mercado que ele quer atuar. Então, esse é o ponto, assim. Gosto de atender negócios tradicionais, isso é uma coisa que eu adoro. Acho que desvendar para eles o modelo, né? A gente atua com empreendedores que têm desafios e que realmente se colocam a dizer, poxa, Fabrícia, eu não sei comunicar meu conteúdo na rede social. Que parece tão simples para muitos da nossa geração para menos. Então, me colocar, ajudar esses empreendedores a desenvolver e poder se adaptar a essas mudanças também é parte do meu trabalho. E com eles eu aprendo muito, porque sim, o nível de paciência, o nível de concentração, o nível de entrega deles, né, é diferente e é um tempo que a gente tem que respeitar também. Então, e como a gente aprende, né? Muito. Como a gente aprende mentorando e auxiliando. Às vezes as pessoas acham, né, isso aí o cara só fala, a pessoa só fala pra coisa. Cara, a gente aprende muito e é muito legal. Eu acho que um dos maiores aprendizados que eu tive, assim, é conversando com o pessoal, é mentorando, é trocando ideia, é fazendo esse network, que é uma palavra bonita aí do momento ali, mas é realmente esse relacionamento que a gente tem com as pessoas. Nesse podcast, conversando aqui, a gente já vai aprendendo, a gente já vai modificando. Isso é muito bom
e leva a gente para o sucesso. Que, aliás, é a próxima pergunta. Meu Deus. O que é sucesso para a Fabrícia? O que essa palavrinha traz para a Fabrícia? Eu nunca parei para pensar se eu sou bem-sucedida. Mas eu acredito que o sucesso, ele passa pelo caminho da jornada que a gente está vivendo. Eu acho que a gente, por vezes, fica correndo atrás, né, Maca? Eu quero ser bem-sucedido ou eu quero ter sucesso. Por vezes, você já está vivendo uma jornada de sucesso. Exato. Porque tu está fazendo o que tu gosta, tu está entregando valor para o mercado, tu tem, né, uma vida pessoal equilibrada. Hoje, né, eu digo que eu tenho pouco tempo com a minha filha, mas o pouco tempo que eu tenho, eu priorizo, né, como qualidade de estar com ela, de vivenciar o que ela espera de mim e o que eu espero dela. Então, talvez hoje eu me veja num cenário de sucesso porque eu vivo aquilo que realmente me faz bem. Eu talvez buscaria pensar que, às vezes, a gente está correndo atrás de um sucesso e por vezes, a gente já chegou. Exato. E sem demagogia ou sem prepotência, eu levo a crer que se cada um de nós olhar para a jornada que a gente vive com saúde, entregando valor, vivendo bem com a nossa família, só por isso já valeu a pena e a gente já está num cenário de sucesso. Então, eu enxergo dessa forma o sucesso. Eu acho que o sucesso está na jornada, né? Tá em no aproveitar, meio, não no fim. E essa construção é muito boa, essa construção é muito gostosa, né? E ainda mais tu que fala muito com as pessoas, que conversa muito, eu acho que quanto mais a jornada for esticada ali, maior vai ser o sucesso. Eu queria te fazer 3 perguntinhas aqui. Um pensamento ou uma frase que te inspira? Eu vou falar pelos projetos que eu venho acompanhando e talvez não é uma frase, mas talvez o momento eu viva, porque é um momento de transição de alguns projetos que eu tenho acompanhado e isso tem me proporcionado. Eu ouvi esses dias de alguém falar, e eu não sei o autor, provavelmente não citei um autor específico, mas talvez eu estou vivendo a minha jornada como um jogo. E se hoje o jovem vivencia esse cenário do game, talvez hoje eu me enxergue entregando para o mercado o seguinte cenário, Maca: eu só vou jogar um jogo hoje se for para passar de fase. Legal. Então, talvez a minha frase mais próxima, e falando de uma linguagem mais próxima do jovem que está nos acompanhando aí, né, na TXM, só jogue se for para passar de fase. Então, faça esse movimento em prol de você entregar algo a mais, algo que dê valor e que gere propósito para as pessoas. Então, se na minha jornada isso me permitir, é isso. Eu quero jogar para passar de fase. Tem um livro do Seth Godin que se chama A Prática. Acho que é assim que se fala. Se não for assim, também vocês me desculpem, né? Que se chama A Prática, que diz que o compromisso das pessoas precisa ser com o trabalho. Nada além de entregar um bom trabalho. E é isso aí. Se for pra jogar, joga um bom jogo e joga pra passar de fase. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. O Seth Godin é um empreendedor também que fala sobre negócios, né? O Felipe Kotler tem várias passagens que nos aproximam, né, para falar de negócios. E talvez, como eu tenho atuado cada vez mais com pessoas dentro da minha jornada, sim, se eu puder pensar cada vez mais como ajudo pessoas e a tecnologia ser algo que agilize esse processo de auxílio, eu estarei em prol disso e favorecendo. Talvez pareça pequeno, mas eu tenho atuado cada vez mais com empreendedoras, né? O próprio núcleo da mulher, da CDL Mulher, que me proporcionou esse ganho, a própria comunidade lá, a confraria. Eu quero muito que se tenha um momento para nós mulheres de que a gente enxergue valor da posição nossa como alguém que gera economia, que movimenta o mercado, que se atua. E se eu pudesse ser alguém que proporciona isso, ou que pelo menos valorize e que reconheça que elas têm esse lugar no cenário, já valeu a pena. Então, o Kotler fala de centralizar no humano, eu centralizo nesse cenário humano e também olho para o cenário da mulher empreendedora, que por vezes empreende por necessidade, não por oportunidade, e que ela precisa transformar o negócio dela em valor. Exato. Então, eu levo muito nesse posicionamento aí que o Kotler traz. E da confraria? Me conta um pouquinho dessa confraria. Vamos lá. Se existe uma pessoa que eu tenho que falar em todos os encontros ou comunicação que eu fale sobre o meu trabalho, eu tenho que falar de uma pessoa que faz diferença na minha vida, como mentor. O Jones é um empresário, um empreendedor, um startupeiro, é um consultor de negócios. E foi ele que me mostrou o cenário de comunidades, ele que me apresentou o que era ecossistema, o que era ecossistema de inovação, pensando em startups.
E a partir desse movimento com ele, eu conheci o que era uma comunidade. Em Lages, eu ainda atuando em Lages, eu percebi que a gente tinha um grande desafio lá com as empreendedoras, de que por vezes elas não tinham um momento específico delas para trocar experiências, informações, conteúdo na área de gestão e fazerem negócios. Então, por vezes eu conheci a Costa Valley, lá na Foz da Jair, e voltei para Lages conversando com uma empreendedora amiga minha, Cíntia, para a gente, puxa, vamos fazer acontecer uma comunidade aqui de mulheres, a gente poder reunir empresárias, empreendedoras em diversos níveis, seja quem está iniciando, quem já está consolidada, quem já está, né, no processo de sucessão ou encerramento, mas que a gente faça essa troca para ser um desenvolvimento, né, dos negócios dessas mulheres. Comunidade da Confraria, se chama Confraria Woman. Ela iniciou em 10 de março de 20, completamos 3 anos essa sexta-feira. E dia 10 de março a gente tinha 130 empreendedoras lá em Lages reunidas para falar de comunidade, falar de negócios. De lá para cá a gente veio nessa crescente. Claro que a pandemia interferiu nos encontros presenciais, mas mantivemos encontros remotos. Elas aprenderam conosco usar a tecnologia para fazer reunião, para fazer pitch, para fazer a venda do produto delas, enfim. E a gente agora movimenta aqui em Floripa, a confraria aqui em Floripa começou ano passado, então, inclusive hoje à noite a gente tem um encontro da confraria Florianópolis aqui. E a ideia é essa, é sem propósito lucrativo, né? Ela não tem fins lucrativos. Claro. A intenção é que a gente se reúna em bons lugares, que a gente tenha uma boa experiência com conteúdo relacionando a desenvolvimento pessoal e profissional, com foco em negócios, para que elas se aproximem, compartilhem essas experiências e que isso possa gerar resultado para as empresas dela. Então, essa é a nossa comunidade. Eu me sinto muito grata de poder movimentar isso e perceber o resultado que isso traz para elas também, Maca. E qualquer uma pode entrar na comunidade? Tem um Insta? Tem um Insta, sim. Confraria Woman Florianópolis, tudo junto. Confraria Woman Lages, para quem tá lá em Lages também. Encontro de Lages, inclusive, vai ser semana que vem. Boa. E o de Floripa é hoje. E é só seguir o nosso Instagram. Lá a gente tem um link com um grupo de WhatsApp. Nós não somos mais somente um grupo de WhatsApp. Nós somos um grupo que troca lá também informações dos encontros, mas também informações dos negócios. E a gente convida qualquer empreendedor, empresária que venha conosco e ter uma boa experiência, aprender, compartilhar, que é esse o nosso objetivo lá. Isso é muito bom, porque às vezes a empreendedora, o empreendedor, eles estão passando por um problema e acham que é só deles, né? E aí quando eles falam, 99% das pessoas, não, isso aí já passei, cara, isso aí é normal. E tem coisa que tem que passar, não tem uma receita pronta ali, né? Eu acho que uma das funções da confraria também é isso. Total, né? Total. Essa variedade de negócios, variedade de experiências de mulheres, e aqui a gente fala da confraria, mas, por exemplo, da comunidade startup, né? A variedade de experiências e negócios que os empreendedores têm fazem com que, sim, a gente gere essa segurança ou esse cuidado para quem está iniciando a jornada e está vivendo os primeiros desafios, para quem já vive, ou para quem está numa transição. Hoje a gente percebe algumas empreendedoras lá com anos de mercado, tendo os desafios da transformação digital. Aí, por vezes, ela encontra uma empreendedora lá que está iniciando, mas que domina as ferramentas digitais. Então, essa troca, para a gente, é o que mais dá valor para os encontros. Então, é isso mesmo, Maca. Eu acho que a gente chegou num ponto aí que a gente sabe que a gente precisa fazer resultado financeiro. Eu sei que o meu trabalho tem que me gerar resultados, mas eu entregar o além, né? O papel do associativismo na entidade da CDL hoje, para mim, que é voluntário, me permite ter, né, um alcance e proporcionar também para as empresárias que estão associadas ao desenvolvimento dos negócios, com uma comunidade que é totalmente diferente da associação empresarial, né? Que tem um outro posicionamento. E através do meu trabalho dentro das consultorias, das mentorias, que também geram valor e resultados também para os negócios. Então, se a gente souber lidar bem com isso, saber que temos um papel social, temos um papel técnico e profissional e que também temos um papel que seja voltado para a gestão, eu acho que é o ponto mais importante. Então, eu tento trabalhar essa tríade aí na minha vida para entregar mais soluções mesmo. Fantástico, fantástico. Fabrícia, já que trabalha muito, a Fabrícia, ela não só trabalha, mas ela inspira e expira o marketing também. E marketing, a gente não tem como falar de marketing sem falar de experiência, né? Já vivesse alguma experiência que foi memorável, seja um produto, serviço? Conta pra mim. Então, eu tenho uma empresa que eu acompanhei, eu gosto de utilizar ela como o meu case, porque
sim, o ponto principal hoje, falando de marketing, é realmente esse desvendar. Uhum. Eu atendi esse casal de empresários de uma empresa de artigos esportivos e que lá em 2018 iniciou a ideia de aventurar-se no e-commerce. Uhum. No momento que, sim, o cenário de uma micro pequena empresa dentro de um e-commerce teria um potencial, hoje a gente sabe o desafio que é uma micro pequena empresa ter sua página no e-commerce competitiva para as grandes marcas ou os grandes marketplaces. Mas o que eu gosto de contar dessa empresa ou desse cenário é o quanto essa empresa, ao longo da jornada, ela percebeu a necessidade de implementar as ferramentas, mas utilizar-se delas para que no momento certo o resultado acontecesse. Sem um cenário de urgência, sem o cenário de acreditar que eu abro minha página, né, de vendas, meu e-commerce hoje e amanhã eu estou vendendo milhões. Exato. Então, ela veio caminhando num plano de atuação estratégico. Quando chegou a pandemia, o resultado dela alavancou, porque ela já tinha um e-commerce e já sabia lidar com isso. E, posteriormente a isso, o impacto que, por exemplo, o sistema de gestão, que ela também colocou junto da empresa, integrado com o e-commerce, fez com que ela entendesse melhor o mercado dela, entendesse melhor o cliente e pudesse gerar valor para isso. Eu levo a crer que, sim, no marketing, essa empresa, para mim, foi o supra-sumo, porque, sim, é um processo. E é um processo que o empreendedor, que o empresário precisa passar. Não há milagres. No marketing, não há milagres. Se você não tem clareza de onde você quer chegar e não identifica as ferramentas certas. Nem todo mundo deveria ter um e-commerce. Se não tiver uma estratégia de atuação e se não entender o mercado que vai atuar. E até num simples entendimento, né? Quantos hoje utilizam o Facebook e o Instagram, utilizam-se da mesma comunicação, mesmo tom e voz, e nós sabemos que sim, hoje quem segue ou quem utiliza a rede social Facebook e quem utiliza o Instagram não são os mesmos perfis de comportamento. Exato. Então, saber lidar com isso e olhar para isso, eu acho que é o ponto. E essa empresa, sim, foi uma empresa case, porque sim, passou por muitos desafios, investiu no aprendizado de utilizar um bom CRM, de utilizar um RP, de utilizar-se de um e-commerce e vincular ao marketplace para ganhar alcance. Uma pequena empresa, mas que ela percebeu esse passo a passo. Então, para mim, é o mais importante. Quando o empresário me aciona, ele tem que compreender que isso é processo e que isso não é imediatista. Achar que o Instagram vai vender num cenário de funil de venda, sabendo que o Instagram não é topo de funil, né? É mecanismo de busca que é topo. Se eu puder orientar ele a fazer isso, ele perceber o caminho que o Instagram traz para ele, que não necessariamente é a venda direta, eu já ganhei o dia. Porque é o grande desafio dele. Eu tenho um Instagram aqui, Fabrício, e todo mundo vende, menos eu. Será? Será que é essa a ferramenta ideal para você vender? Será que é aqui que você começa o processo da venda? Ou aqui é o processo da etapa de desejo, de estímulo de compra para que o cliente vá para uma outra ferramenta ou que entre em contato com você por outra ferramenta para compra? Então, eu vejo muito por esse caminho. E talvez essa empresa, para mim, hoje é a empresa que hoje eu continuo sendo conselheira. Que bom. Eu continuo acompanhando ela e talvez ela era o meu protótipo. Quando eu iniciei a jornada lá com ela de acompanhamento da implementação com estratégia, isso fez diferença. E todo mundo cresceu junto. Todo mundo ganhou junto. Sim. Hoje, realmente, com tranquilidade, eu posso falar para você, a empresa ela está tão bem consolidada na área que ela está atuando que, sim, ela entende que, por exemplo, ela investiu muito alto no e-commerce, financeiramente. Ela soube que teve um alcance, mas isso realmente não superaria, né, uma ferramenta como o Marketplace da Netshoes. Mas ela entende o papel da Netshoes dentro do cenário dela. Né? Ela entende que isso faz parte e não concorre. E o quanto, por exemplo, essa ferramenta pode alavancar o negócio dela. Então, hoje, com certeza, ela tá num outro patamar de valor, a ponto de a gente pensar assim, quem hoje se preocupa em precificar olhando para a lucratividade, ao invés de só olhar para o cenário de faturamento, né? Então, é o ponto. Talvez é isso. Olhar para os negócios com um olhar muito mais sobre o plano de ação que eles tenham do que propriamente só as ferramentas que o mercado tá disponibilizando. Fabrícia, para quem está começando, lá na pré-incubação, tá com uma ideia ainda, para o marketing, a grande dica ou uma dica de ferramenta que tu dá lá para quem tá começando? Assim, eu sempre falo, independente do início e do início de cada um, com potencial de investimento ou não, utilize-se de ferramentas gratuitas. O processo de inovar, o processo de desenvolver um bom modelo de negócio passa por testagem. Não dá para ir com sede ao pote. Então, achar que, por exemplo,
você utilizar-se de que quero vender pela internet, então quero investir na melhor ferramenta de e-commerce que existe, calma. Já se colocou a vender, por exemplo, por algum outro mecanismo gratuito para entender o processo da venda? Você já passou pela experiência de vender online para saber como funciona efetivamente antes de ter um canal único e, né, investir valor nisso? Então, algumas ferramentas que, por mais óbvio que pareça, elas são relevantes no momento. Então, olhar para marketplace. Não adianta. Se eu quero vender online ou se eu quero ingressar numa venda online, olha para os marketplaces, avalie o cenário de você se dispor para esse mercado inicialmente. Segundo ponto, pensando em comunicação mesmo ou publicidade, as ferramentas gratuitas aí como um Canva, que hoje, né, o Canva, perdão, que nos ajuda a criar um conteúdo que proporciona, né, uma imagem, uma interação muito mais atrativa do que somente a outras ferramentas, seria um ponto bem relevante. E, por fim, não dá para falar do chat GPT, que hoje é a realidade, é o que mais me perguntam, né? Se, Fabrícia, faz sentido? Faz total sentido você utilizar ele para gerar valor, para gerar conteúdo. Então, utilizar-se de ferramentas gratuitas para testar o teu modelo é o ponto. Depois disso, sim, testamos o modelo, testamos as ferramentas, a gente começa a investir nessas ferramentas. É o mais assertivo, assim. Cuidado, eu tenho esse cuidado a falar. Alguns empreendedores enxergam uma agência de publicidade ou uma agência de comunicação digital como a sua agência de marketing. E são coisas totalmente diferentes. A agência de comunicação, ela tem um papel, comunicar. Mas ela só vai comunicar se o marketing ou o plano de ação de marketing está estruturado. Então, não deposite numa agência de publicidade o resultado da sua empresa, se você não tem isso estruturado, se você não sabe a dor do seu mercado, se você não validou essa dor no mercado. Então, se é possível isso, faça essa estratégia antes, valide a dor, para daí sim a gente entender a persona e identificar as ferramentas adequadas para atender. Perfeito. Fabrícia, muito obrigado pela tua participação. Foi uma verdadeira aula aqui pra gente, tá? Tô muito feliz de ter falado contigo. Vai voltar mais vezes aqui, hein? A gente tem um brindezinho aqui pra você também, a nossa Eco Bag, nosso copo. Esse copo aqui, ele é super legal porque ele tem o DNA, bom, a gente já falou bastante sobre o DNA aqui. Se você não fez seu DNA de negócio ainda, tem que fazer, tá? E aqui você pode escrever o seu DNA aqui, tem um QR Code de como definir o DNA aqui. Então tá tudo bem explicadinho aí. E para você que não tá entendendo muito bem, assiste os outros vídeos ali, assiste o primeiro videozinho com o professor Salomão. Lá tá explicado certinho, tem muito conteúdo nas nossas redes sociais também. Fabrícia, obrigado demais por ter vindo aqui com a gente, tá? Agradecemos você demais e a gente tá sempre à tua disposição. Muito obrigado. Maca, eu que agradeço, de verdade, foi um convite maravilhoso. Falei antes, né, de a gente iniciar aqui, é meu primeiro podcast, então estou extremamente lisonjeada e honrada por estar estreando aqui na TXM. Contem comigo sempre, desejo sucesso aí na tua jornada, que eu sei que é uma jornada incrível, brilhante e de sucesso também. E obrigada por quem está acompanhando a gente até o momento e até a próxima, né? Show de bola. E para você que está acompanhando esse conteúdo, não esquece de ver os outros vídeos, seguir a gente no Instagram, tem muito conteúdo bacana, txm.methods, tá tudo divulgadinho lá. Quer saber de edital, se está aberto dos nossos programas, quer saber se vai ter programa novo, tem muito conteúdo bacana e muito edital aberto. Segue a gente lá e não esquece de acompanhar os nossos conteúdos. Tchau, tchau!